Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de assédio judicial, ou assédio processual, como dizem também. É o exercício litigante do direito de defesa para protelar o fim de julgamentos e retardar a responsabilização por crimes, ou ainda o excesso de ajuizamento de ações sobre um mesmo fato ou contra uma mesma pessoa em diferentes partes do país para inviabilizar a defesa do acusado. Uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em 2019, representou um marco no enfrentamento ao assédio judicial. A ação envolvia uma disputa de terras e, segundo a ministra Nancy Andrighi, uma das partes fez mau uso do direito, abusou de medidas de defesa de forma sucessiva e repetitiva com propósito doloso. E esse comportamento de algumas partes e advogados está previsto no Código de Processo Penal. No artigo 80 do CPC, há uma descrição do que seria uma litigância de má-fé. Então, aquele que altera, por exemplo, a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir um objetivo ilegal, usa de recursos com um intuito protelatório, provoca incidentes infundados, né? Opõe uma resistência injustificada ao andamento do processo. Mas vejam que são todas situações que vão depender de uma avaliação fática, né? E pode realmente acontecer essa situação que você se refere, né? Quer dizer, o advogado que está usando dos recursos cabíveis para a defesa do seu cliente e na avaliação de um juiz, ele considerar que ocorre um assédio processual. Há uma linha divisória que a gente precisa olhar com muita cautela. O experiente jornalista Luiz Nassif, conhecido nacionalmente, afirma que é vítima de assédio judicial por parte de políticos e outras pessoas poderosas. Ele diz que a tentativa de instrumentalizar a justiça sempre existiu, mas ganhou força neste século. Eu acho que teve dois aspectos aí que bagunçaram, digamos, os critérios aí do judiciário, né? Um é esse negócio das novas mídias, que entraram já há 15 anos aí, mas que trouxeram um novo padrão de análise, né? E o segundo ponto foi a polarização política aí da última década, que impactou fortemente as decisões, né? Então, o que acontece hoje, eu não tenho mais noção do que é correto ou não é correto em condenações. Luiz Nassif afirma que o assédio contra jornalistas é um atentado à liberdade de expressão. As armas usadas pela parte de má-fé são sempre as mesmas. Uma é impetrar dezenas de ações exatamente iguais em diferentes partes do país para sufocar o profissional financeiramente e tumultuar a sua vida. A outra estratégia é pedir indenizações altíssimas, algumas vezes concedidas. A disparidade de força que você tem entre uma empresa organizada, com seu departamento jurídico, e uma empresa pequena em internet é muito grande. Ou seja, uma multa de 30, 40 mil reais pode ser tirada de letra aí por uma Globo, por uma Folha, por um Estadão. Para uma pequena empresa, o capital de giro dela, metade do capital de giro dela. Então, digamos, essa falta de proporcionalidade também é um outro fator. E fora a questão do tempo, a questão do custo, o custo-tempo e o custo advogado, né? Eu acho que o grande desafio que o CNJ vai ter, e a Justiça vai ter nos próximos anos, é trazer de volta, é disciplinar, é trazer critérios mínimos, objetivos, né? E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Fernando Riedel Lacerda, advogado, doutor em Direito e professor da Escola Paulista de Direito. Converso também com Thaís Gasparian, advogada, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, além de integrante da Comissão Especial de Liberdade de Expressão do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a Thaís. Eu queria que você nos ajudasse a entender exatamente o conceito de assédio judicial. Como é que ele se traduz?
O assédio judicial é um mau uso do direito de petição, do direito de ação. A pessoa usando uma prerrogativa, o direito dela, que é o direito de peticionar, ela desborda desse exercício regular desse direito para um exercício abusivo, tentando, então, prejudicar, constranger, inibir ou calar uma manifestação ou uma informação. Fernando, eu gostaria de te ouvir também sobre a caracterização do assédio judicial. O que a Thaís colocou de uma forma muito precisa é, quando há um desvirtuamento, né, quando esse processo não é usado para aplicar a lei ao caso concreto, para resolver um conflito, e sim como uma arma, o próprio processo utilizado como uma arma para causar um prejuízo a alguém, isso é um grande mal. Isso é o desvirtuamento da própria ideia ali do que é a justiça, de fazer a justiça no caso concreto. E, Thaís, como é que se identifica o assédio judicial? Como é que se caracteriza? Ele ocorre quando uma pessoa ou uma causa, não precisa ser só uma pessoa, mas pode ser uma causa de meio ambiente, ambiental, uma causa, uma disputa de terras, alguma causa, ela se torna alvo de um grande número de processos, como se essa causa ou a pessoa estivesse sendo objeto de um ataque de mísseis. Então, de repente, num curto espaço de tempo, a pessoa recebe diversos processos, diversas intimações para processo, ela está sendo processada por outras pessoas, por uma orquestração, ela está sendo processada por diversos. Então, de repente, em um mês, ela recebe 100 processos, 50 processos, entendeu? Então, a gente percebe isso, é facilmente identificado por essa quantidade enorme de processos que a pessoa começa a sofrer. Fernando, e qual é o limite? Qual é a diferença entre uma defesa aguerrida e o assédio judicial? A gente pode pensar num exemplo no âmbito de um comentarista esportivo. Né? Um comentarista fala mal de um time de futebol. Fala, esse time não tem história, esse time determinado só chegou onde chegou por conta de ter sido privilegiado. Faz um comentário, né? No limite, ele não é liberdade de expressão, mas faz um comentário apreciando a situação concreta ali. Eis que diversos torcedores, dezenas, centenas de torcedores, começam a ajuizar ações contra esse comentarista, espalhados aí por todos os estados da federação, né? Se valendo ali, né, como eu disse, mecanismos que visam privilegiar o acesso à justiça, como, por exemplo, no juizado especial, o autor, até um limite de 20 salários mínimos, ele não precisa pagar as custas. Então, ele entra com a ação, de graça, né? Ele não precisa de advogado. Então, ele pega lá, organiza-se aí, torcida organizada, vários modelos e entra-se com essas ações. Então, essas ações que vão se espalhando, né, numa ação claramente aí orquestrada por uma torcida organizada, que visa perseguir esse jornalista, o objetivo, veja, eu acho que aí é o ponto, né? O objetivo dessas ações não é buscar a indenização, porque é uma pretensão furada. As partes ali, elas não vão ter sucesso ao final do processo, né? Mas qual que é o objetivo? O objetivo é causar transtorno pelo processo. Aquele que está sendo objeto, aquele que está recebendo esses mísseis, como a Thaís bem colocou, tendo que constituir advogado, tendo que ir fazer audiência, tendo que apresentar a defesa nessas dezenas, às vezes centenas de processos. Então, acho que a distinção básica é essa. O que se busca num assédio processual, num assédio judicial, não é a pretensão no processo, e sim causar esse transtorno, causar esse tumulto, causar esse desgaste àquela parte que está sendo provocada justamente com a obrigação de se desincumbir desses ônus processuais, de constituir advogado, participar de audiência, oferecer defesa em centenas, dezenas de processos. Thaís, você faz parte da Comissão Especial da Liberdade de Expressão da OAB, do Conselho Federal da OAB, e lida lá com casos semelhantes. Me parece que esses casos têm sido mais frequentes e especialmente na área política. Como é que vocês têm tratado esse assunto no Conselho Federal da Ordem? Olha, a Ordem dos Advogados está extremamente preocupada com isso, porque, e não só a Ordem dos Advogados, o Judiciário está extremamente preocupado com isso, o Poder Judiciário, os magistrados estão muito preocupados com isso, porque, como eu falei, aparentemente você tem um processo como outro qualquer, mas por baixo dessa aparência tem uma intenção, esconde-se uma intenção verdadeira
daquele que processou, daqueles que processaram, que é a intimidação do réu. Então, é um mau uso, isso atrapalha a justiça enormemente, porque atravanca mais processos ainda, atravanca o processo, é um mau uso do Poder Judiciário, uma instrumentalização do Poder Judiciário. Então, não apenas os advogados estão preocupados com isso, não apenas a Ordem dos Advogados do Brasil está preocupada com isso, mas o Judiciário está preocupado com isso. E diversos setores da economia estão muito preocupados com isso. Não é só na área política, muitas vezes também na área, como eu falei, na área do meio ambiente, você tem esse mau uso do direito de ação, mau uso do processo, na área da liberdade de expressão, quando se procura, então, calar no jornalista, como o Fernando falou, como deu um exemplo, do jornalista esportivo. Então, alguns jornalistas podem ser atacados como ambientalistas, como pessoas que fazem uma crítica a algum político, algum tema de ordem política. A Ordem dos Advogados do Brasil está tentando, primeiro, divulgar o que acontece, para as pessoas prestarem atenção quando acontece, sensibilizar o Poder Judiciário, porque essas ações elas precisam ser extintas. O assédio, na medida em que a pessoa pode até ganhar todos os processos, o réu, né, que recebeu esses ataques de mísseis, pode até ganhar todos os processos, mas até ele ganhar esse processo, ele passou 1 ano, 2 anos administrando esses processos, contratando advogado, tendo que comparecer à audiência, gastando dinheiro com isso. Então, fora que o Poder Judiciário fica completamente transtornado, mais 100 processos, 200 processos, quando o objetivo não é aquele que está aparente, é um objetivo que está por trás disso daí. Então, é uma preocupação de todos, a gente tem tentado resolver isso, ou eventualmente com um plano, um projeto de lei. Então, já existe projeto de lei no Legislativo que procura regular essa situação, inibir, né, para que não aconteça mais isso, e também, ou então, existe também uma DIN da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, também está pretendendo entrar com uma medida perto do Supremo Tribunal Federal para tentar regular isso, para reunir os processos, ou então para que os processos sejam extintos logo quando se verifica, quando se identifica esse ataque judicial. O primeiro passo, como a Thaís colocou, a gente precisa ter um tratamento legislativo para essa matéria, precisa ser disciplinado, né? Provavelmente o caminho mais correto seria reunir essas ações no foro, no domicílio do réu. Aí, então, com dezenas, centenas de ações, beleza, junta tudo, vamos julgar conjuntamente no meu domicílio, né? Aí eu vou oferecer uma defesa única, porque a causa é uma só, né? É fracionado em diversas peças esse quebra-cabeça, mas o ataque é um só. Então, precisamos pensar em mecanismos aí, disciplinar isso legislativamente, para que pelo menos se reúnam esses processos e se extinguam o que tiver que extinguir e se julgue o que tiver que julgar. E, aproveitando um precedente do STJ, até recente, falando sobre assédio processual, assédio judicial, que se busque indenizar aqueles que estão sendo alvo desse tipo de ação, né? Então, acho que a reunião dos processos, julgamento conjunto e indenização contra esse assédio judicial é um belo caminho que a gente tem pela frente, um belo desafio que a gente tem para encarar. Thaís, o Fernando falou em indenização para os réus vítimas de assédio judicial. Essas pessoas que são protagonistas do assédio judicial podem ser punidas como? Elas devem ser punidas. Atualmente, a única punição que elas têm sofrido, eventualmente, é a condenação em litigância de má-fé, que é um instituto que já existe no Código de Processo, já existe a litigância de má-fé, então é fácil essa condenação se demonstrar que a pessoa não estava perseguindo aquele objetivo, estava entrando com aquela ação só por um capricho ou para inibir o outro. Então existe essa litigância de má-fé, essa condenação em litigância de má-fé, que, no entanto, não satisfaz a questão. Porque se a pessoa que sofre esse assédio é alvo de diversas ações, a litigância de má-fé em cada um deles
acaba não surtindo tanto efeito para ela em termos de ser reembolsado o que gastou ou de ser indenizada por aquele mal que ela sofreu, aquela angústia que ela sofreu quando recebeu aqueles 100 processos, 50 processos, 80. Tem gente que recebe 150 processos, né? Eu conheço pessoas, eu já advoguei para casos assim. E muitas vezes aquele que recebe as ações fica completamente transtornado, porque a vida para a pessoa se organizar, porque você imagina, são 100 e tantas audiências, tem que apresentar defesa em todos os casos, tem que se organizar para comparecer a essas audiências, ou comparecer fisicamente, ou agora a gente está tendo essa oportunidade de poder ser tudo online, mas mesmo assim a pessoa tem que estar lá, tem que comparecer à audiência, tem que estar presente. Então é um gasto, eu conheço uma jornalista, Elvira Lobato, posso citar o nome dela, é minha cliente. Ela era repórter e ela parou de exercer a profissão dela, ela falou, não quero mais isso. Então acaba sendo muito eficaz do que tem de prejudicial o assédio judicial, é muito ruim. Então, as formas que tem, por enquanto, é litigância de má-fé, condenação em litigância de má-fé, que não cumpre todas as suas finalidades, mas estamos tendo agora, começando a ver nova iniciativa para que tenha uma condenação maior daquele que se usa do processo indevidamente. Estamos tentando achar uma saída para isso. Fernando, ambos, tanto você quanto a Thaís, falaram da necessidade de um projeto de lei que normatize melhor a questão. E no âmbito do CNJ, caberia alguma ação imediata? Eu também posso falar do caso também, porque da mesma forma que a Thaís, são casos públicos, né? Eu sou advogado do João Paulo Cuenca e ele está sendo vítima, nesse momento, desse assédio. São mais de 150 processos espalhados por todos os estados da federação, exceto São Paulo, que é onde ele mora. Então, a gente vê, né, nos casos dele está muito claro, os autores utilizaram modelos de ação, inclusive com XXX, eles esqueceram de substituir o XXX em algumas delas. Então, são dezenas de modelos, mas são padrões que se repetem. Fica claro ali que foi uma ação orquestrada. O desafio é a gente, uma vez identificado quem está por trás dessa ação orquestrada, buscar a devida reparação desse autor oculto. Né? E acho que a gente pode avançar, é uma construção, como eu falei aqui, legislativa, a Thaís colocou, já há projetos de lei, há iniciativas, mas também é uma questão jurisprudencial. Com o que a gente tem, com o material legislativo que a gente tem, o que a gente pode fazer? E eu concordo com a Thaís, a litigância de má-fé ela não satisfaz. Porque a litigância de má-fé é pensada para um outro contexto. Por isso que eu comecei aqui o nosso papo falando do que é o processo, né? O processo como procedimento, série de atos logicamente concatenados para uma finalidade e como relação jurídica processual que se forma em contraditório entre as partes e o magistrado. A litigância de má-fé é um desvio no procedimento, é um mau uso do procedimento. Então, a relação é legítima, o processo é legítimo, mas há um abuso em algum dos atos processuais, seja do direito de recorrer, na demora ali, mas é um abuso numa relação legítima. O que a gente vê no assédio processual, ou assédio judicial, como quer que se chame, é que a relação é desvirtuada. O próprio processo já nasce viciado. Né? Então, a litigância de má-fé não atende plenamente, não consegue satisfazer a resolução de um conflito que está para além disso. O próprio processo nasce viciado. Então, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça pode pensar e deve chamar a audiência pública, deve refletir sobre mecanismos jurisprudenciais que a gente tem à mão hoje para resolver esses conflitos. Eu agradeço mais uma vez a participação de Thaís Gasparian, advogada, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, também integrante da Comissão Especial da Liberdade de Expressão do Conselho Federal da OAB. Agradeço ainda a Fernando Rideu Lacerda, advogado, doutor em Direito e professor da Escola Paulista de Direito. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça com o giro pelos estados e pelos tribunais do país.
A passagem sobre a BR-101 no norte do estado do Rio de Janeiro vai ficar mais amigável para os animais, graças a um acordo homologado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos Ambientais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A empresa que administra a rodovia vai ter que arborizar o viaduto vegetado construído para a passagem de répteis, mamíferos e aves sobre a autopista. Além disso, estão previstos a construção de uma segunda passarela, o plantio nas áreas de proteção permanente dos rios da região e a elaboração de um projeto de educação ambiental. Em 2021, a Justiça do Pará alcançou metas de combate à corrupção e ao feminicídio pela primeira vez. Ao todo, o Judiciário do Estado cumpriu 5 metas 2 meses antes do fim do ano. Atualmente, o CNJ estipula as metas nacionais do Poder Judiciário em parceria com todos os tribunais. O acesso à justiça foi ampliado durante a pandemia. A conclusão é da pesquisa O Impacto da Covid-19 no Judiciário, desenvolvida pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O levantamento levou em conta os atos normativos do CNJ e de 56 tribunais, da Justiça Federal, Estadual e Trabalhista, além da análise da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário e do Programa Justiça em Números. De março de 2020 a abril de 2021, os tribunais publicaram 299 atos para adaptação da prestação de serviços à sociedade. No CNJ foram identificados 30 atos normativos. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá pessoal, você já foi vítima de algum golpe pelo aplicativo de mensagens do WhatsApp? Um levantamento da Febraban recente mostrou que a quantidade de golpes pela internet aumentou 340% durante a pandemia. Atentos a isso e à realidade de que alguns golpes estão sendo aplicados usando a falta de magistrados, servidores e colaboradores da Justiça, o Comitê Gestor do Sistema de Segurança Nacional do CNJ elaborou uma cartilha que oferece algumas dicas para você reconhecer se estão tentando passar um golpe usando os dados e a imagem de alguém que você conhece e como proceder caso tenha caído em um. Acesse nosso post no Instagram, Facebook ou Twitter e confira essas dicas. Na última semana foi sancionada a Lei 14.245 de 2021, batizada de Lei Mariana Ferrer, que prevê que durante a audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual, como estupro, violência sexual e assédio, todas as partes e demais presentes devem zelar pela integridade física e psicológica da vítima, ou serão punidos com responsabilização civil, penal e administrativa. De acordo com a nova lei, não é permitida a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos e a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Nas redes do CNJ você encontra mais informações. E para finalizar, estão abertas as inscrições para o curso gratuito Comunicação Social, Judiciário e Diversidade Étnico-Racial, desenvolvido pelo CNJ. O objetivo é que profissionais de comunicação atuem como agentes de propagação da igualdade e da diversidade. Para mais informações, você já sabe, é só acessar as redes do Conselho Nacional de Justiça. Tchau, tchau! Você conhece o nosso quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Em 2004, eu era juíza titular da 63ª Vara do Trabalho de São Paulo e para lá foi distribuída uma reclamatória trabalhista. Um processo onde um ex-funcionário de uma instituição financeira, de um banco, pleiteava danos morais e materiais decorrentes da procrastinação por parte do banco em cumprir um acordo judicial que havia sido celebrado num processo entre essas mesmas partes, o ex-empregado e o banco. Esse processo acabou perdurando por 15 anos. Me causou estranheza que um banco houvesse livremente celebrado um acordo judicial com o ex-empregado para então negar-se a cumprir com as obrigações que havia assumido. Após a homologação do acordo, que envolvia a complementação da aposentadoria do empregado, como se ele estivesse na ativa, o banco passou não só a descumprir o acordo, pagando quantias menores,
fazendo com que o autor tivesse que executar o banco repetidas vezes, mas também a procrastinar o feito com várias manobras. E foi por isso que esse processo demorou 15 anos e originou a reclamatória trabalhista que foi distribuída para mim. Eu lembro aqui que a garantia do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, é uma cláusula pétrea. E o que esse inciso fala? A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E o caso não é apenas de uma condenação e litigância de má-fé, como algumas pessoas na época comentaram, mas isso era só litigância de má-fé. Não era, já que as práticas protelatórias se repetiram por diversas vezes e se arrastaram por 15 anos. Daí veio o ponto fulcral da minha sentença, a identificação e a conceituação da prática do assédio processual como uma espécie da classe assédio. Até então, o assédio era reconhecido apenas em decorrências de atos ou fatos praticados fora dos autos. Na decisão, eu acolhi o pedido de danos morais pleiteados pelo ex-empregado, condenando o banco a indenizá-lo na importância de R$182 mil e mais R$10 mil por litigância de má-fé. Rejeitei o pedido de danos morais. A minha decisão não teria sido diferente se no processo onde foi praticado o assédio, o autor tivesse sido perdedor na demanda. Por quê? Porque ainda que a decisão seja contrária às pretensões da parte, esta tem o direito de receber a prestação jurisdicional, ou seja, de ver a decisão final do seu processo. Além disso, a celeridade processual sempre foi um valor importante, tanto no processo civil como no trabalhista. Os princípios que regem o Poder Judiciário, tais como celeridade, eficiência, eles não podem ser aviltados por decisão do litigante. A grande lição que ficou para mim nesse processo foi a importância de se fazer efetiva a justiça, de entregar a decisão judicial às partes em tempo razoável, porque a justiça tardia corresponde à injustiça. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.